Com a gloriosa paz do Senhor, amém. Agradecer aos irmãos aqui presentes no templo. Deus abençoe as vossas vidas. Você que nos assiste na sua casa, a paz do Senhor seja com a sua vida. Quero rogar a Deus neste momento que fiquemos de pé, meus irmãos, para pedirmos as bênçãos do Senhor para mais um culto de doutrina, culto de ensino da palavra de Deus. É uma alegria podermos estar aqui, aos poucos, retomando os nossos cultos presenciais. Hoje estamos retomando aqui o culto de doutrina presencial e também com a transmissão ao vivo pelo Facebook. Os irmãos que estão já conectados, nos assistindo, os irmãos compartilhem este culto para que outras pessoas sejam também abençoados pela palavra do Senhor. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, Senhor, em cuja presença nós nos encontramos, queremos te agradecer por mais esta oportunidade, Senhor, de podermos estar diante da tua presença. Pai querido, abençoe os teus servos e as tuas servas que se fazem presentes no templo, aqueles que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor venha falar com cada um nesta noite, que nos seja uma noite ricamente abençoada com a derramação do teu Espírito Santo sobre cada coração, com renovo, com batismo, com curas divinas, porque o Senhor é fiel e poderoso. Pai celeste, permaneça conosco, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, tomei os seus assentos, vamos louvar o nome de Jesus Cristo. Pegue a sua harpa, vamos louvar a Deus com alegria. Irmãos obreiros, há aqui alguns lugares que estão livres, os irmãos podem tomar assento aqui no altar. Nosso prezado pastor José Arli nos dará a honra nesta noite de louvar a Deus juntamente com a amada igreja. Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Vamos louvar a Deus com o hino de número 186, um hino conhecido de todos, né? Glória a Deus. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor,
e coroa terei de justiça, que do céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia recebas no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia. 193. 193. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalível para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, no dia alegre, na sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verá. Porque te abates, ó minha alma. Glória a Deus. Aleluia. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencendo Jesus virá. Deus abençoe, meus irmãos. Meus santos irmãos, eu quero convidá-los para que nos coloquemos sobre os nossos pés e abramos a Bíblia Sagrada na epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 11.
Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Quero ler os 3 primeiros versículos, que está escrito assim: Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, ainda como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Amém, meus irmãos? Apenas até aqui. Quantos necessitam das orações? Muito bem, vamos orar uns pelos outros para que o Senhor continue nos dando vitória. Oremos pelos irmãos que se acham enfermos, oremos pela Heleninha que ficou internada, oremos para que o Senhor continue visitando todos aqueles que necessitam de uma bênção, de uma cura, para que as mãos do Senhor sejam abençoadoras nesta noite. Oremos pelo ministério, oremos pelas autoridades constituídas, oremos uns pelos outros para que a mão do Senhor continue nos fortalecendo. Oremos. Glorioso Deus, bondoso e eterno Pai celestial, nós louvamos o Teu nome e Te bendizemos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia. Agora abençoe cada um dos Teus filhos, aqueles que se fazem presentes no templo, Senhor, aqueles que necessitam de uma bênção, de uma cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor visite aqueles que estão hospitalizados, aqueles, Senhor, que necessitam, Deus, das Tuas mãos nesta noite para repreender, Senhor, uma enfermidade do seu corpo. Visita, Senhor, a pequena Helena, meu Pai, que o Senhor continue operando na vida desta criança que tem sido um milagre de Deus. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o santo ministério, abençoa o pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, que as mãos potentes do Senhor sejam sobre a Tua igreja, meu Deus, para continuar vivificando e fortificando-nos na Tua graça. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tomem os vossos assentos, por gentileza. Nós temos o prazer de receber aqui hoje nosso prezado pastor Edson Oliveira. Por gentileza, pastor Edson, fique de pé. Presbítero irmão Aquino, nossos irmãos ali da igreja em Parque Doroteia, sua esposa, nossa irmã missionária, irmã Rita, e a nossa irmã Maria. Muito bem, vamos recebê-los bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, hoje é uma noite especial que Deus nos reservou para meditarmos na sua palavra. A palavra é o alimento que nos mantém de pé. Paulo, escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no texto lido, os 3 primeiros versículos, Paulo expressa uma preocupação, a preocupação no ensino para a igreja, no preparo para a igreja, e para que a igreja mantenha-se firme, aguardando o retorno do noivo. Esta é a preocupação com os falsos mestres, com os falsos ensinadores, aqueles que virão e que têm vindo fortemente contra a igreja de Cristo Jesus, para afastá-la da comunhão, para afastá-la da preparação e da simplicidade de Cristo. E por isso Paulo, ele parece até ser insistente aqui com os irmãos,
Muitas vezes, irmãos, nós os pastores, preocupados com a igreja de Cristo, às vezes somos realmente incisivos em alguma coisa, e os irmãos nos tolerem. Quando o pastor trouxer uma palavra um tanto mais forte, um tanto mais incisiva, os irmãos nos tolerem, porque nós queremos que a igreja entre no céu, e o diabo está aí por toda parte. O diabo está em cada esquina, procurando roubar a fé dos crentes, procurando desviar muitos crentes, procurando afastar muitos da simplicidade. Mas aí vem a palavra de Deus para nos corrigir, e Paulo falava como que incisivamente a estes irmãos. Tanto é verdade que o verso 1, ele diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda. Na verdade, Paulo estava preocupado que a igreja se mantivesse na sua simplicidade. A igreja, irmão, ela não é uma igreja retrógrada por manter a simplicidade, não. Tem alguém que às vezes olha para os cristãos e diz: os cristãos, essencialmente os pentecostais, né? Os cristãos pentecostais são retrógradas, porque eles não se adaptam à sociedade, eles não se modernizam, eles não aceitam os costumes que o mundo está aí oferecendo. Eles são crentes retrógradas, e na verdade não é. O crente, ele é simples, porque Jesus é simples, porque a igreja que vai morar no céu é simples, porque Jesus vai buscar uma igreja que está vivendo a simplicidade de Cristo. Glória ao nome de Jesus. Paulo diz no verso 2: porque estou zeloso de vós, estou cuidadoso de vós, estou zeloso com o zelo de Deus. Não era um zelo pessoal de Paulo, não era um capricho pessoal de Paulo apenas, não, era um zelo de Deus. Sabe, irmão, quando você tem um filho, que você quer que este filho, ele alcance os maiores e melhores patamares da vida, você zela dele, você presta atenção se ele está indo bem na escola, você presta atenção se ele está se relacionando bem, quem são as suas amizades, com quem ele está envolvido, se ele não está envolvido com alguém que possa afastá-lo do caminho certo. E você tem este zelo, você tem esse cuidado, você mantém este olhar atencioso para que este seu filho, esta pessoa querida, não se perca. E Paulo aqui, a preocupação dele é que todos se mantivesse, e por isso ele diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado. Esse era o objetivo de Paulo, essa era a missão de Paulo, era preparar aquele povo, era preparar aquela igreja, era preparar aqueles santos irmãos. E Paulo tinha esta confiança, esta convicção de que o que ele tinha ensinado àquela igreja, irmão Flávio, eram os caminhos da simplicidade que ia levar aquele povo ao céu. Paulo sabia disso. Eu vos tenho preparado, eu vos tenho ensinado uma palavra que vos capacita para o reino. Eu vos tenho preparado como sendo a noiva de Cristo. Eu não tenho dado qualquer comida, não. Eu não tenho ensinado o evangelho da prosperidade para vocês, não. Eu não tenho transmitido para vocês um evangelho de bel prazer, não. Mas eu tenho vos preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido.
Veja que tamanha é a preocupação de Paulo. Paulo está cuidando da igreja, preparando a igreja para apresentá-la como se estivesse apresentando uma noiva, uma donzela ao seu marido. Sabe quem é esta noiva, meus irmãos? Sabe quem é esta noiva que será entregue a um marido chamado Cristo? É a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, a igreja que é preparada. É por isso que nós ensinamos a palavra, irmão, para que a igreja seja preparada para encontrar-se com o seu noivo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O noivo, ele ama a sua noiva. Todo noivo, essencialmente nesse período do noivado, ele está encantado de amores. Ele está cheio de amores pela sua noiva. Ele faz o que for necessário pela sua noiva. E o noivo, ele protege a noiva de todas as maneiras, de todas as formas. O noivo, ele dá proteção, queridos irmãos. E o noivo chamado Cristo, ele está protegendo a sua igreja. Jesus está te protegendo, igreja. A igreja vai vencendo, porque Cristo está protegendo a sua noiva. Aleluia, a igreja vai rompendo, porque Jesus protege a sua noiva. Minha irmã, você é protegida. Aleluia, você tem a proteção do noivo. E o noivo, ele faz tudo o que necessário for para proteger a sua noiva. E a noiva tem o maior de todos os protetores, Jesus Cristo, porque qualquer outro protetor, qualquer outra forma de segurança está sujeita a falhar, está sujeita a um dado momento vacilar, mas Jesus Cristo, ele não falha jamais. Jesus Cristo nunca falhou no cuidado. Jesus Cristo nunca falhou ao proteger a sua igreja. Quantos ataques nós recebemos do inimigo diariamente, todos os dias. O diabo tenta atacar a noiva, são pensamentos que o diabo coloca, mas o Senhor está protegendo a noiva. O diabo lança as suas setas, mas o Senhor está protegendo a noiva. O diabo lança as suas bandejas, mas o noivo está protegendo a noiva. Aleluia! É por isso que a noiva permanece de pé. Aleluia! Glória a Deus. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja, que é a noiva, permanece de pé. A noiva se veste da maneira correta para o seu noivo. A noiva não se veste de qualquer forma. Ela sabe que vai ter um encontro com o noivo, e existe uma vestimenta adequada para o encontro com o noivo. Existe uma vestimenta apropriada. E observe, meus queridos irmãos, que esta vestimenta é uma vestimenta branca. É interessante notarmos a preocupação de uma noiva quando está aproximando-se o dia do seu casamento. Ela vai várias vezes tirar novamente a medida do vestido para ver se está tudo correto, se precisa de algum ajuste. Então ela vai, ela cuida, ela observa todos os detalhes, porque ela sabe que aquele vestido é para uma ocasião especial, e ela prepara-se para o dia do casamento. E no dia do casamento, a roupa que ela estará trajada
Todos já estão na expectativa. Ninguém espera uma noiva entrar na igreja senão com um vestido de noiva, de um vestido branco. Todos estão naquela expectativa, aguardando a entrada da noiva. Queridos, mas um fato que me chama a atenção é de que quando a noiva está adentrando ao templo, todos observam aquele vestido daquela noiva. Muitas vezes a própria noiva é até deixada de lado e todos passam a admirar o vestido daquela noiva, porque aquela veste é uma veste apropriada para aquela ocasião. Aquela veste foi feita para aquela ocasião e espera-se na noiva um vestido branco resplandecente. E quando a noiva vai adentrando a passarela do templo ou do ambiente apropriado para o casamento, então todos estão observando um vestido branco, mas infelizmente inadvertidamente a noiva deixa cair algo que vai sujar o seu vestido, talvez uma maquiagem ou algo que o valha, e ela não consegue remover aquela mancha, e preocupada ela vem à igreja, e no momento em que ela vai adentrando ao templo santo, observem que todos vão voltar os seus olhos para uma pequena mancha naquele belíssimo vestido. Toda a beleza daquele vestido parece ser esquecida e todos observam então a mancha daquela veste. Meu irmão, porque a pureza manchada não é pureza. A noiva virá, aleluia, o noivo virá para encontrar-se com uma noiva com vestes embranquecidas, aleluia, com vestes que estão, aleluia, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, o sangue derramado na cruz, que nos deu direito à salvação. Louvado seja o nome de Jesus. De vez em quando nós temos que olhar como estão as nossas vestes. Como igreja, sabemos que devemos nos trajar de vestes brancas. O vestido da noiva não é manchado, o vestido da noiva não é salpicado, o vestido da noiva não é borrado, não. O vestido da noiva, ele é branco como a neve. Glória ao nome de Jesus. Sempre nós temos que verificar se as nossas vestes estão brancas. Existem muitas coisas que mancham as vestimentas, e o principal elemento que mancha a vestimenta é o pecado. O pecado, ele mancha a vestimenta, mas nós louvamos a Deus, porque o sangue de Jesus, aonde há uma mancha, glória a Deus, o sangue de Jesus é o único sangue. Se você passar qualquer sangue em uma roupa, vai ficar manchado. Se você tiver com uma roupa de cor clara e por algum motivo você tiver um pequeno corte ao se barbear ou fazer qualquer outro ato de higiene corporal, você vai sangrar com aquele pequeno corte e a sua roupa vai ficar manchada de sangue. Mas o sangue de Jesus, ele não mancha e ainda remove a mancha que estiver na nossa vida, irmão. Nessa noite, o sangue do Cordeiro de Deus, ele tira de nós toda a mancha. Glória ao nome de Jesus, porque ele vem para encontrar-se com uma noiva que está com as suas vestes brancas, aguardando o noivo. Louvado seja o nome do Senhor. A noiva, ela nasceu
através da obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A igreja existe desde a fundação do mundo. A igreja existe desde a fundação do mundo, mas a sua manifestação corpórea, física, ela se deu aos pés do Calvário. E ali está nascendo num processo glorioso, onde Cristo Jesus derrama o seu sangue. A igreja de Cristo está se estabelecendo. Aleluia, a igreja é fruto de um sacrifício, ela nasce do próprio Cristo, aleluia, nos pés da cruz. E este era um momento esperado por todos, este era um momento aguardado por todos, um movimento do mundo espiritual, aleluia, todos os homens, reis, sacerdotes, anjos, todos aguardavam, aleluia, porque certamente o Senhor haveria de estabelecer um propósito, aleluia, para resgatar o homem, e a igreja vem como enviada para ser noiva de Deus, noiva de Cristo Jesus nesta terra. Glória ao nome do Senhor. E naquele momento, queridos, a noiva começa então a se desenvolver na terra, a tomar o seu corpo, e esta noiva, ela tem uma promessa de que o noivo, Jesus Cristo, um dia virá para buscá-la, e ela está num processo de preparação constante. A noiva sabe que o noivo virá, e ela está aguardando este noivo, e é por isso que Paulo diz: porque eu vos ensinei, eu vos preparei para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Paulo estava preparando a igreja, mas até que Cristo volte, ainda essa preparação continua. Meus irmãos, nós estamos num processo de preparação que só findará com a volta do noivo. Aleluia, é tempo de estarmos nos preparando, é tempo de estarmos cada dia, aleluia, preparando as nossas vestes para o glorioso encontro com Jesus Cristo nosso Senhor. O vestido da noiva é uma armadura. Aqui fala da preparação em todo o tempo. Nós temos que observar o que a palavra de Deus nos afirma, de que nós estamos em preparação o tempo todo. E se estamos em preparação o tempo todo, nós estamos em um processo contínuo, onde não cabe uma pausa. Ficamos às vezes preocupados com alguém que por qualquer razão ele se afasta da igreja de Deus, ele se distancia dos caminhos do Senhor, ele se desvia dos caminhos do Senhor, e ele diz: mas eu vou voltar, e nem sempre ele tem a oportunidade de voltar. Irmãos, não tem tempo para pausa. Servirmos a Deus não tem pausa. Servirmos a Deus não tem férias. Servirmos a Deus é o tempo todo. Vamos ver o que disse o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6. Por gentileza, abramos a palavra de Deus. Aos Efésios, capítulo 6, versículos de número 13 e 14. Está escrito assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Verso 14: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça
da justiça. Glória a Deus. Então a veste fala de preparação o tempo todo. Mas o Senhor prometeu que haveria um dia em que haverá um encontro glorioso com a noiva. E aqui em Efésios ainda, no capítulo de número 5, verso de número 26, diz assim a palavra do Senhor, 26 e 27 de Efésios capítulo 6, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja de Cristo não pode ter nenhum tipo de mácula, nenhum tipo de mancha. Glória a Deus, porque a igreja de Cristo. Por isso que a igreja, irmão, não se corrompe. Por isso que quando o mundo lança uma moda, a igreja não vai no mesmo embalo. Por isso que quando o mundo lança alguma inovação, a igreja não vai na mesma pegada, porque a igreja tem um padrão, e o padrão da igreja é a santidade. O padrão da igreja de Cristo é a santidade, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Agora, essas qualidades da igreja não se manifestam tipicamente na igreja, propriamente na igreja, mas nos crentes. Não é a igreja quem tem algum tipo de mácula, ou de ruga, ou de situação repreensível. Não, são os seus crentes. Porque a igreja de Cristo, ela é uma igreja pura. A igreja de Cristo é uma igreja lavada no sangue, é uma igreja redimida. Mas os cristãos, se não vigiarem e andarem conforme a palavra de Deus, então deixarão transparecer que há então no meio da igreja alguém que não está honrando a palavra do Senhor e a santidade. A estes observa-se então máculas, rugas e situações que são repreensíveis. Por isso, cada um de nós, como cristãos, como igreja de Cristo, devemos ter uma responsabilidade diante do Senhor. Irmão, a responsabilidade é pessoal. Irmão, a responsabilidade de sermos crentes, ela é uma responsabilidade de cada um de nós. Somos nós quem formamos esta igreja, somos nós pessoalmente e na sua coletividade que formamos a igreja de Cristo na terra. Então, se há alguma mácula, não é propriamente a igreja, mas individualmente em nós. Como nós estamos, como estão as nossas vestimentas? Será que nós somos crentes que alguém pode dizer, este é um crente irrepreensível? Esta é uma mulher irrepreensível. Este é o homem irrepreensível. Se assim estivermos procedendo, então nós seremos a autêntica igreja de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós lemos em Apocalipse, capítulo de número 19, vamos abrir em Apocalipse 19, o verso de número 7, veja mais uma
característica da verdadeira igreja de Jesus. 19:7 de Apocalipse diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. O verso 9 diz assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A noiva participará com o seu noivo das bodas. Oh, igreja do Senhor, vale a pena, meu irmão, vale a pena o preço da renúncia, vale a pena pagarmos o preço aqui nesta terra, porque nós temos a viva promessa de que o noivo, aleluia, irá cear com a sua noiva. Glória ao nome de Jesus. Seja louvado. Que esperança gloriosa é a esperança da igreja. Queridos, quando nós lemos em Gênesis capítulo 24, nós temos ali uma passagem que existem 3 personagens ali importantes. Não vou ler todo o texto, mas depois leiam Gênesis 24 para uma melhor compreensão do texto. Mas quero destacar aqui 3 personagens importantes, porque nesta ocasião Abraão manda um servo seu buscar uma mulher para o seu filho Isaque. E aqui 3 personagens quero destacar. Primeiro, o servo. Segundo, tem aqui a pessoa da Rebeca. E terceiro, também aqui a pessoa de Isaque. Observe, meus queridos irmãos, que quando ele manda o servo buscar, tinha que ser alguém que tivesse características próprias. Não era qualquer mulher. Abraão chamou seu servo e lhe deu algumas características peculiares. Não era qualquer moça, não podia ser qualquer jovem, ainda que donzela. Tinha que ser uma moça que preenchesse os requisitos pelos quais estava Abraão designando ao seu servo. E ele vai, este servo, ele representa, é uma figura típica do Espírito Santo, o servo enviado até a noiva. Rebeca representa a noiva com características peculiares, e o noivo é Isaque, figura típica de Jesus Cristo. E então, quando aquele servo encontra aquela donzela Rebeca, e ele faz o convite para que ela vá até a casa do seu senhor Abraão, porque ali ele havia preparado um esposo para ela. E então, ao ser levada até a família, eles fazem uma reunião, e naquela reunião eles perguntam para Rebeca, diante do servo, figura típica do Espírito Santo. O noivo estava aguardando Isaque, o enviado estava diante da noiva. Então o enviado pergunta para a noiva: irás tu com este varão? E ela disse: irei. Queridos, o que quero dizer com isso é que o Espírito Santo é o servo enviado, e ele pergunta nesta noite a Rebeca, a sua igreja, aleluia, que Jesus está voltando, e ele pergunta à igreja: irás tu com este varão? Aleluia. E a resposta da noiva foi:
eu irei, a igreja irá. Glória ao nome de Jesus, porque tem características peculiares. Oh, aleluia! Interessante notarmos o casamento no antigo Israel. Ele era uma oficialização pública de um acordo que era feito no momento do noivado. Então o casamento só tornava público aquele ato que já se tinha consolidado durante o noivado. E então faziam-se os votos, como se até hoje fazem os noivos os votos. Mas me chama a atenção de que no voto o noivo declarava que a mulher é sua e o marido era dela por toda a eternidade. Aqui nós dizemos até que a morte o separe, porque sabemos que a morte põe fim ao casamento, mas o voto era algo tão sério, o voto era algo tão preeminente, tão sério, que na tradição deles, eles faziam o voto até a eternidade, porque agora estava havendo uma união. E naquele momento o noivo cobria a sua noiva, que agora é sua mulher, e com o seu manto ele indicava que a partir daquele momento, aquela mulher estava sob a sua proteção, ninguém podia tocá-la, estava protegida pelo noivo. A minha alegria também é que lá na cruz do Calvário, o sangue derramado sobre a igreja, cobriu a igreja, aleluia, protege a igreja, e o diabo não pode tocar na igreja, porque está sob o manto da proteção do noivo, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Glória ao nome de Jesus. E o casamento era algo tão levado a sério, que o casal selava aquela união numa câmara nupcial, num quarto nupcial, e os pais daquela noiva tinham cuidado de pegar o lençol manchado com sangue naquela primeira noite de núpcias. Naquela primeira noite, naturalmente, as virgens acabavam por sangrar naquela primeira relação sexual. O pai da noiva pegava aquele vestido manchado, aquela veste, aquele lençol manchado de sangue, e guardava aquele lençol manchado de sangue, porque aquele lençol manchado de sangue, ele servia como prova de que aquela sua filha era virgem. Aleluia! Isto está lá em Deuteronômio, capítulo 22, verso de número 17. Queridos, o que quero dizer com isso é que a pureza da igreja, ela tem grande valor. Ei, meu irmão, a pureza da igreja, a igreja não abre mão, a igreja não abre mão de ser igreja pura, a igreja não abre mão de ser igreja santificada, a igreja não abre mão de ser igreja convertida pelo sangue de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, e aqui Paulo, no texto inicial, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus. Era por isso que Paulo estava zeloso, porque a igreja de Deus é a noiva, e a noiva do Senhor, ela requer este cuidado, este zelo. E Paulo diz: porque vos tenho preparado uma virgem para um marido, uma virgem pura, uma virgem sem mancha, uma virgem sem mácula, uma virgem pura a um marido, a saber, Jesus Cristo. Meu irmão,
se nós formos puros em parte do corpo, não é suficiente. Se nós formos puros com os nossos lábios, mas a nossa mente for pecaminosa, nós não estamos em pureza. Tem pessoas que a sua mente é uma mente sã, mas os lábios não são lábios sãos, são lábios que proferem mentiras, são lábios que proferem xingamentos, são lábios que proferem palavras de baixo calão, são palavras que lisonjeiam, são palavras que utilizam para criticar, para falar mal. Então não está havendo pureza, e a pureza precisa ser por completo. Se formos puros no nosso corpo, mas o nosso olhar não for puro, os nossos ouvidos podem até ser, mas não será uma pureza completa. Meus irmãos, nós somos um só, embora nós tenhamos muitos corpos, muitos membros do nosso corpo, o corpo é um só, e se um membro do nosso corpo estiver infectado, todo o nosso corpo vai sentir, todo o nosso corpo vai sentir. Então uma mente que não agrada a Deus, ainda que o ouvido seja santo, precisa converter aquela mente para que também seja pura, e assim nos apresentaremos ao Senhor, pura para um marido, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus nos abençoe, Deus nos ajude e nos dê da sua eterna misericórdia, que possamos, amada igreja do Senhor, viver a pureza na sua plenitude, lembrando que a pureza manchada, como lhes disse, o vestido com uma pequena mancha chama a atenção, porque aquela mancha tira toda a pureza daquele vestido. Deus nos ajude a vivermos uma vida em plena pureza diante do Senhor. Nos nossos olhos, aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, a Bíblia diz: não poreis coisas más diante dos vossos olhos. Aquelas cenas que não agradam ao Senhor, aqueles filmes ou aquelas séries que não agradam aos olhos do Senhor, cenas de pornografias que não agradam a Deus, todo tipo de imagem que não agrada ao Senhor, todo tipo de expressões que nós proferimos com os nossos lábios que não agradam ao Senhor, tudo aquilo que nós gesticulamos que não agrada ao Senhor, tudo aquilo, irmão, que é nós, a nossa imperfeição se manifesta no nosso corpo, e na verdade nós somos um poço de imperfeições. Devemos chegar diante do Senhor todos os dias e pedirmos ao Senhor que perdoe as nossas fraquezas. E quando dizemos as nossas fraquezas, estamos nos referindo aos nossos pecados mesmo. Quando dizemos: Senhor, perdoe as minhas fraquezas, não existe fraqueza não é pecado. Ser fraco qualquer um pode ser, mas quando dizemos fraqueza, nós estamos nos referindo aos nossos próprios pecados, aos pecados propriamente ditos. Então que o Senhor nos ajude, nos dê força, que possamos permanecer firmes diante da sua maravilhosa presença. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Convido aos irmãos para que fiquemos de pés. Nós iremos orar ao Senhor, orar pelos ofertantes, pelos dizimistas, e depois convidar aqui o nosso prezado pastor José Arli, para que louve ao Senhor, e nós recolheremos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai celestial, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos
diante da tua presença e pela tua palavra. Nos ajude, nos fortaleça. Agora, Senhor, iremos servir-te com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Senhor, abençoe cada um dos teus filhos, prospere o Senhor em tudo, que a tua bênção seja sobre cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, tomem os vossos assentos. Louve ao Senhor agora com a sua oferta, com o seu dízimo, com a alegria no seu coração. Pastor José Arli, louvando ao Senhor. Mais uma vez nós vamos louvar ao Senhor. O hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, fiquemos de pés, vamos agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos aqui presentes no templo, que Deus abençoe, obrigado pela presença. E assim os irmãos que nos assistem, que desejarem estar aqui às quartas-feiras, nos cultos de doutrina, nós vamos retornando aos poucos, com todos os cuidados em relação à prevenção contra a Covid, vamos tomando os cuidados em relação ao afastamento, distanciamento social, utilização de máscaras, uso do álcool em gel, e assim vamos caminhando. A igreja de Deus não pode parar. Então, os irmãos que nos assistem, desejando estar conosco na próxima quarta-feira, será um prazer recebê-los aqui entre nós. Chegaram alguns pedidos de oração via Facebook. A irmã Ana Soares pede oração pela Valdirene, que tentou o suicídio. Vamos orar, meus irmãos, para que esse espírito suicida saia dessa vida e ela seja liberta em nome de Jesus. Vamos orar pela Maria Monteiro, pede oração por sua família. Muito bem. Oração pela Helena, que está internada e testou positivo para a Covid, a nossa pequena Helena. Vamos orar, continuar orando. A Helena é um milagre a cada dia, não é? Cada dia é um milagre de Deus. Nossa irmã Roseli Silva pede oração em favor da irmã Marlene. Muito bem, vamos orar por todos esses pedidos, crendo que o Senhor é poderoso para nos garantir a vitória. Oremos. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, Senhor, queremos pedir agora as Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias, Pai, sobre a vida de todos os Teus filhos, Senhor, que manifestaram seus pedidos através do Facebook, Senhor. Ó Deus, peço a Tua bênção sobre a Tua filha, Senhor eterno, Valdirene, meu Pai.
a qual, Senhor, esse espírito maligno está atormentando, Senhor, ela tentou tirar a sua própria vida, no nome de Jesus. Agora, espírito imundo, espírito do suicídio, espírito da morte, eu te repreendo da vida da Valdirene, em nome de Jesus, que esta alma seja liberta. Senhor, a Maria Monteiro, Senhor, pede oração pela sua família, Senhor, visite a família da tua serva, meu Pai, entra com providência. Senhor, conhece quais são as necessidades, Senhor, daquela família. Ó Deus, dai a tua bênção, a paz, Senhor, a comunhão, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Nós te apresentamos, Senhor, a pequena Helena, meu Pai, a qual, Senhor, testou positivo, Senhor, para o Covid, mas o Senhor tem feito tantas maravilhas na vida da Helena, Senhor, que nós sabemos que esta será só mais uma das muitas maravilhas que o Senhor tem feito, vai fazer e continuará fazendo, porque ela está na palma das tuas mãos. Ó Jesus querido, a tua filha, irmã Roseli, Senhor, que pede oração em favor da irmã Marlene, Senhor, visita ela agora, Pai. O Senhor conhece a necessidade da Marlene, Senhor, põe as tuas mãos de poder, livra do mal, Senhor, livra de todas as setas do diabo, Senhor, dai a tua proteção, teu livramento, a cura, o milagre sobre esta vida, Deus de amor e bondade, sobre todos os teus filhos aqui presentes nesta noite, derrama a tua bênção, a cura, Deus, a saúde, o milagre, abre as portas, Senhor, os teus servos que agora nos assistem, que sejam abençoados por Ti, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo, seja com todos agora e para sempre. Todos digam: se Deus é por nós, que Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus, amém.